E olha só, não é só o Toffoli que está preocupado, não, tá? Mandou travar todas as investigações da Polícia Federal, pegar todos os celulares e travar tudo, lacrar tudo e mandar para o STF, para ninguém encostar em nada, né? O Alexandre de Moraes está apavorado também. O Alexandre de Moraes acabou de criar um novo inquérito. A gente falou que ele estava pensando em criar esse inquérito, agora ele criou esse inquérito. Exatamente como o inquérito do fim do mundo. Aliás, até pior de certa forma, porque dessa vez ele está agindo como presidente do STF interino. Então ele criou o inquérito e deu para ele mesmo conduzir o inquérito que vai investigar o suposto vazamento de informações do COAF da Receita Federal sobre ele mesmo. Então o Alexandre de Moraes agora é Ministério Público, é vítima, é juiz e é o presidente do tribunal também, que ele próprio, né, é presidente interino agora. Ele determinou que ele vai investigar, ou seja, é um novo inquérito do fim do mundo, né? A única coisa que eu vejo de positivo nisso daqui é que talvez esse inquérito do fim do mundo vai acabar atingindo o Lula, porque é o Lula que está por trás desse ataque ao Alexandre de Moraes. Agora, não deixa de ser um absurdo. Mais uma vez a nossa justiça indo para o saco, com o pessoal ignorando completamente qualquer regra, qualquer direito, qualquer coisa da lei, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes de fato está destruindo a democracia brasileira. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Judiciário Freestyle, Partido da Corrupção e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Deltan Dallagnol traz a novidade pra gente. Com medo e raiva, Moraes abre um novo inquérito do fim do mundo. É exatamente o inquérito do fim do mundo. O primeiro inquérito do fim do mundo foi o início desse golpe do Alexandre de Moraes, né? Vocês lembram? Foi quando a revista Cruzoé chegou no amigo do meu pai, que era o Toffoli, muito amigo do Alexandre de Moraes. O Toffoli, na época, era o presidente do STF, e daí ele decidiu que ia instaurar um inquérito para investigar fake news sobre as pessoas, né? E é um absurdo, porque investigar fake news é o que exatamente? Sobre esse aspecto, o inquérito das fake news é pior do que esse daqui, tá? Porque não havia uma causa definida. Inquérito, tipicamente, é sobre uma causa definida, para investigar alguma coisa, né? Inquérito das fake news é porque tinha gente que estava xingando o STF nas redes e não sei o que lá. Na verdade, o grande objetivo deles, a primeira coisa que eles decidiram foi censurar a revista Cruzoé com a reportagem amigo do meu pai, que apontava que o Toffoli tinha um apelido lá na lista do Odebrecht. O Toffoli recebia propina do Odebrecht lá no esquema deles lá, né? E aí, com isso começou essa coisa toda. Aparentemente, toda essa perseguição ao governo Bolsonaro, perseguição à direita, na verdade foi uma grande maneira deles, né, esconderem as coisas. Olha, estamos lutando pela democracia e não sei o que lá. Na verdade, estavam lutando para salvar o próprio rabo da corrupção, né? E como era de se esperar, isso não iria resolver, porque agora está exposto o rabo deles aí de corruptos, todos eles, com o caso do Banco Master, né? Agora, vem a mesma coisa. As investigações da Malu Gaspar estão apontando que o Banco Master fez um contrato enorme com a esposa do Alexandre de Moraes, o que é, no mínimo, estranho, não tem nenhuma explicação para isso. É um contrato com valor absurdo, não é um valor de sucumbência. Se fosse sucumbência, você até entendia, tá? Sucumbência é tipo um prêmio para o advogado quando termina a causa, né? Então você tem uma causa que você está exigindo uma indenização de, sei lá, R$ 1 bilhão do governo. Se você ganhar aquela causa, né, você ganhou R$ 1 bilhão, aí o seu advogado ganha, sei lá, R$ 100 milhões. Aí é uma coisa razoável, né? Você fazer uma espécie de aposta que se o advogado conseguir aquela causa, você paga para ele. Isso é honorário de sucumbência que chama. Mas não é o caso aqui, não era um honorário de sucumbência, era um honorário normal, inclusive para não se sabe o que, né? Porque não tem nenhum caso que mostre que o escritório do Alexandre de Moraes de fato fez algum trabalho para o Banco Master, ou seja, foi só mesmo mandar dinheiro para o Alexandre de Moraes, só isso, nada além disso, né? A gente sabe que quem vazou o escritório, quem vazou o contrato com o escritório do Alexandre de Moraes foi a partir do celular do Vorcaro. Por isso que agora o Toffoli está querendo que todos os celulares fiquem no STF para não ter vazamento, não sei o que lá. Eu fico imaginando, cara, porque você sabe, né? O Toffoli autorizou a ação da polícia hoje. Aí depois que a polícia fez a autorização, que fez a ação, aí ele falou, não, que eu tenho que vir tudo pro meu escritório, tem que vir tudo aqui para o STF, que lacra todas as provas e traz para o STF. Essa altura, o Alexandre de Moraes falou, seu maluco Toffoli, você autorizou essa operação, meu nome tá lá no celular do Tanuri, ou sei lá, né? Tá lá no celular de não sei quem. Então agora bloqueia tudo, né? Fecha tudo, não podemos saber o que tem aqui.
Cara, é um absurdo. Isso virou uma palhaçada o STF no Brasil, cara. Essa lambança que o Toffoli e o Alexandre de Moraes estão fazendo realmente está saindo de todos os padrões isso daí, né? Enfim, mas, além disso, né, teve vazamento do celular lá do Vorcaro com o contrato da mulher dele. E depois teve mais informações, como o aumento da renda da mulher do Vorcaro, da mulher do Alexandre de Moraes, né, da Viviane Barsi, que aumentou a fortuna dela de acordo com o COAF, não sei o que lá. Ou seja, agora ele está dizendo que teve vazamento do COAF da Receita Federal. Eu não descarto, tá? Como eu já falei para vocês, é possível que tenha havido vazamento sim. Por quê? Porque quem está atrás desse ataque ao Alexandre de Moraes é o Lula. E agora o Alexandre de Moraes abriu esse inquérito, né? Vamos ver o que o Alexandre de Moraes vai fazer com esse inquérito, como que ele vai se safar dessa história aqui. O ministro Alexandre de Moraes do STF decidiu reagir do único jeito que conhece quando é confrontado por fatos incômodos, abrindo um novo inquérito. Dessa vez não é o inquérito das fake news, nem militantes anônimos da internet, os alvos são servidores técnicos da Receita Federal e do COAF e, por tabela, a imprensa profissional que revelou informações suspeitas e constrangedoras sobre o ministro e sua família. Ou seja, o que ele quer é descobrir quem foi que vazou a informação para Malu Gaspar e, através disso, também dizer que a Malu Gaspar está errada também, tal como fez com o caso lá do Eduardo Tagliaferro. Vocês lembram do caso da Vaza Toga, né? Então tá aqui, ó. Segundo reportagem do Poder 360, Moraes cogitava há algum tempo instaurar esse inquérito no STF. O que devia estar acontecendo? Ele devia estar pressionando o Fachin para instaurar esse inquérito, porque o Fachin é o presidente do STF. O Fachin não quer fazer isso. O Fachin é um cara que, embora seja um esquerdista, ele é um esquerdista com alguma coluna vertebral, entendeu? Ele tem ainda alguma honradez no final das contas. Então, ele não queria manchar as mãos dele com um inquérito desse. O que ele deve ter combinado com o Fachin? O Fachin sai de férias, o Fachin saiu de férias. Olha só, o recesso no STF começou em dezembro. O Fachin saiu de férias agora. Deve ter sido exatamente isso. O Alexandre de Moraes enchendo o saco dele. Aí o Fachin falou, olha só, quer saber do negócio? Você é vice-presidente do STF, né? Então eu saio de férias, você assume a presidência do STF e aí você faz a lambança que você quiser enquanto você for de presidente. Eu não estou aqui, em tese, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, essa é a situação. O Moraes estava querendo já há algum tempo criar esse novo inquérito do fim do mundo para investigar essa quebra de sigilo fiscal de ministros da corte. A suspeita é levantada por ele próprio, ou seja, ele é o investigador, ele é o cara que denunciou, ele é o cara que é a vítima, ele agora é o ministro do tribunal, ele é o presidente do tribunal, ele agora vai ser o juiz também, que auditores da Receita ou técnicos do COAF teriam acesso a informações financeiras vazadas para a imprensa. Não há, até agora, nenhuma prova concreta disso, apenas a reação irritada diante de reportagens que expuseram fatos desconfortáveis. O pano de fundo é claro, nas últimas semanas vieram à tona os contratos lá do Barsi, não sei o que lá, o patrimônio dela que cresceu e não sei o que, né? A pergunta óbvia não é quem vazou, mas por que isso nunca foi investigado, né? Esse é o ponto, né? O COAF serve exatamente para apontar esse tipo de coisa, pessoas que enriquecem de repente. Porque se a pessoa enriquece de repente, é suspeita que ela está fazendo alguma coisa errada. Não necessariamente, pode ser que ela tenha, sei lá, encontrado ouro na casa dela, alguma coisa assim. Mas pode ser uma coisa ilegítima. Então o COAF serve exatamente para apontar essas coisas estranhas e iniciar a investigação em cima dessas pessoas. Em vez de responder a pergunta sobre por que ele fez esse contrato enorme, ele fez o movimento inverso. Mas por que isso? É o que eu falo para vocês. O STF é um antro de corrupção. A verdade é essa. É por isso que esse pessoal fez esse movimento contra, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia do Bolsonaro. O Bolsonaro é o único cara nessa história que eles não conseguem pegar, porque o Bolsonaro não tem corrupção ligada a ele. O resto todo mundo tem rabo preso, então é fácil deles se controlarem lá, entendeu? Se alguém começa a fazer merda, começa a levantar os casos da merda daquela pessoa. Então pronto, ninguém consegue pegar ninguém. O Bolsonaro era o cara que estava sacaneando esse joguinho deles lá, né? Aqui, ó, a ilegalidade é evidente. Os auditores da Receita Federal e técnicos do COAF não têm foro privilegiado. Não cabe ao STF investigá-los, né? Ou seja, o STF, em tese, você tem prerrogativa por foro de função. Então, se a pessoa que está sendo acusada de alguma coisa é um deputado, ou é um presidente, ou é um ministro, ele tem o foro privilegiado no STF, ele é julgado pelo STF. Se não, ele é julgado na primeira instância. O Alexandre de Moraes, se tiver suspeita de que houve vazamento e coisa e tal, ele poderia fazer uma notícia crime e pedir que houvesse a investigação. Isso ia ser distribuído para algum juiz de primeira instância, queria fazer a investigação. Pronto, vamos investigar aqui o que está acontecendo.
Mas você sabe, né? A gente já partiu, essa parte de que havia lei no Brasil, isso já ficou para trás, né? O Alexandre de Moraes criou o inquérito, botou ele mesmo como o chefe desse inquérito, né? E está agora fazendo essa investigação, né? Aqui, ó, há também um desvio de finalidade cristalino, investigar como informações chegaram à imprensa, quando essas informações dizem respeito à própria esposa do juiz. Não é defesa institucional, é retaliação, intimidação e vingança, né? Uma tentativa explícita de silenciar servidores concursados e jornalistas que cumpriram seu papel constitucional de fiscalizar o poder. E mais do que isso, esses servidores certamente estavam autorizados pelo Lula, né? Enfim, o que vai ser agora, né? Estamos na prática diante de uma nova versão ainda mais perigosa do inquérito das fake news, agora voltado à autoproteção patrimonial de pessoal do membros da corte. Pois é, quem achou que isso ia resolver, né? Fizeram o inquérito das fake news lá atrás para proteger a corrupção lá de trás. Só que a corrupção continua acontecendo. Então, ou seja, eles iam ter que fazer de novo, e vão fazer de novo, e vão fazer outra vez, e o Brasil vai estar indo para esse buraco completo. Olha só, quem destruiu as instituições, né? O Alexandre de Moraes falava que não, que os bolsonaristas estão atacando as instituições. Os bolsonaristas estavam criticando o STF com boa razão, como você vê agora. O STF é um lixo mesmo, um monte de ministros dentro do STF está envolvido com corrupção, está envolvido com coisas ilícitas. O que tem que ser feito é justamente o impeachment de uma galera lá dentro, né? Aqui, ó. Abriu o inquérito e vamos ver o que vai acontecer. É um absurdo, é mais um passo enorme no desmonte do STF, né, como instituição acreditada pelos brasileiros. Mas tem um lado positivo nessa história, como eu falei para vocês, do outro lado dessa brincadeira toda está o Lula, inevitavelmente, não tem como não estar o Lula. Então, isso vai arrumar uma briga entre o Lula e o Alexandre de Moraes, eu acho lindo, eu espero que os dois se destruam ao outro, que não sobre vencedor, que um consiga matar o outro e acabarem os dois morrendo nessa briga aí. Tomara que seja esse o resultado, vamos ver, pode ser emocionante isso daqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.